Hype. Hype é um botão do YouTube que essencialmente te ajuda a ajudar os criadores que você gosta. Então, se você tá para o celular, por favor, usa a opção de hypar para ajudar esse vídeo aqui a crescer e engajar. O mesmo acontece se você deixar o like no vídeo e comentar alguma coisinha aí que você acha interessante sobre o vídeo. Isso tudo ajuda muita gente que produz esse conteúdo de graça pra vocês, beleza? Então, dado esse pequeno aviso, por favor, aproveitem o vídeo. Zumbi se pá é o gênero mais saturado de mídia que existe. Não em quantidade, porque quando eu penso em zumbi eu não consigo pensar em 20, 30 mídias de zumbi diferente como eu consigo pensar com fantasia medieval, por exemplo. Então ele definitivamente não é tão usado quanto isso, mas o que eu acho que zumbis sofrem muito até hoje é que eles são muito saturados. O tema de zumbis, desde que eu vi até hoje, foi sempre muito preso à ideia de escassez de recurso, com medo constante de ser infectado por essas criaturas que um dia foram humanos, mas agora são máquinas de matar e esfomeadas. E pra ser bem sincero, na real, eu acho essa trama toda bem legal, tipo, eu não tenho nenhum problema com ela. Quando a questão é o apocalipse zumbi, eu sou muito apaixonado por toda essa trama de um mundo que caiu em cais e desordem, agora as pessoas têm que se resolver e se sobreviver por conta própria com um mundo que já não tem mais regras. Tem grandes jogos como Dying Light 1, que eu acho que trazem muito bem a ideia de caos nesse apocalipse zumbi, ou o próprio e muito clássico DayZ, que eu acho muito imersivo em como ele te coloca nos pés nesse apocalipse zumbi e te mostra o que é sobreviver em um apocalipse. E eu só tô falando isso tudo e citando esses exemplos de jogos e mídias que tratam sobre um apocalipse zumbi pra te dizer que todas elas podem ser apreciadas das formas como elas são e não tem nenhum problema nisso. Mas pelo menos pra mim, de todas as que eu já experienciei e vi até hoje, The Last of Us conseguiu tocar num ponto que eu não sabia que eu sentia tanta falta quando o assunto era apocalipse zumbi, até eu ver o quanto eles fazem isso muito bem. O problema do gênero de apocalipse zumbi pra mim é que ele consegue ficar saturado muito rápido. A ideia de você ter essa escassez de recurso num mundo que colapsou e esse medo constante dessas criaturas é uma ideia legal, mas que consegue ficar repetitiva muito rápido, e eu sinto que nenhum jogo de zumbi nunca conseguiu aproveitar tão bem esse fato gigantesco desse mundo ter colapsado por essa catástrofe de nível global. Se você parar pra perceber, bem além de modificar só exatamente o que é essa infecção e pra que ela serve e como ela foi criada, esse gênero meio que tende a ser girado em torno da escassez de recurso e o medo constante de ser infectado. Um grupo de pessoas se juntam para tentar sobreviver nesse caos, eles encontram dificuldade de encontrar recurso, de lidar com essa infecção, e outros sobreviventes que se tornaram animais nesse mundo que não tem regra nenhuma, e mesmo que literalmente todas essas coisas aqui que eu tô falando estejam presentes em The Last of Us, o motivo que me faz achar que eles fazem diferente dos outros é justamente na forma como eles trabalham nesse jogo, onde eu consigo facilmente dizer que The Last of Us conta duas histórias. Uma história da Ellie e do Joel, e da Ellie ou da Abby, e por debaixo dessa história principal que a gente tá constantemente vivendo, tem uma a mais escondida, que conta mini contos, mini histórias de como esse mundo caiu nessa infecção, de como o desespero, a desesperança toma conta desse mundo. Então, se você quiser ficar confortável aí comigo, eu te convido a passar um tempinho pra mim enquanto eu disseco esses dois jogos e mostro exatamente pra você por que nenhum jogo fez zumbis como The Last of Us. Uma das coisas que eu acho que fazem The Last of Us funcionar tão bem é porque ele é um jogo limitado e linear. A história de The Last of Us tem uma execução tão boa porque ela é uma junção muito boa do que uma história linear consegue te proporcionar, feita por um estúdio que criou uma carreira em criar histórias lineares que te impactam de certa forma. Provavelmente os melhores que sabem fazer isso. E isso sempre ajudou eles a mostrar o apocalipse de The Last of Us sempre no pacing controlado e necessário que eles queriam. Na primeira hora da infecção, a gente é colocado nesse ambiente confuso e maluco que nada a gente entende do que tá acontecendo. Tá todo mundo gritando e as pessoas estão pedindo ajuda completamente desesperadas. É um caos bizarro e ninguém, assim como você, entendem o que tá acontecendo. Pra depois que a gente passar por esse pandemônio, já cortar direto para 20 anos depois da infecção, com um mundo completamente diferente do que a gente viu segundos atrás, pra mostrar completamente e da forma mais rápida possível o quanto esse mundo caiu em desesperança. Sem cerimônia, sem glamour nenhum. The Last of Us Part 1 não toca tanto, pelo menos na minha opinião, de quanto esse mundo mudou, quanto o segundo jogo faz. E sim mais na relação entre o Joel e a Ellie enfrentando esse mundo e esse questionamento se realmente
existe uma salvação. Mas já nesse primeiro jogo a gente consegue ver bastante a mudança desse mundo. E o fator desse jogo serem histórias sobre pessoas nesse mundo e não sobre o mundo em si, te ajudam a pintar perfeitamente esse mundo pós-apocalíptico sem te apresentar as partes mais chatas desse mundo apocalíptico. Porque tu não vê nenhum personagem nesses dois jogos completos se alimentando ou comendo ou fazendo qualquer coisa desse tipo. Passando por partes que seriam teoricamente cruciais em jogos de apocalipse zumbi. Você vê na história personagens necessitados de coisas como medicamentos ou rações, porque, por exemplo, quando o Joel e a Tess aceitam de primeira levar a Ellie pro outro lado do país, é justamente por conta dessas armas e rações e recursos que são importantes em um apocalipse zumbi. Mas isso tudo é muito largado de lado muito rápido, porque o que importa ali é a garota, não é as armas mais. Toda a ideia de sobreviver no apocalipse zumbi deixa de existir em tipo 1 hora de jogo e passa a ser mais sobre o Joel e a Ellie. E eu acho que isso acontece dessa forma porque desviaria muito da atenção principal do que eles querem usar esse mundo pra e construir com a história que já tem. O apocalipse em The Last of Us é simplesmente o mundo que eles vivem, nada além disso. Todo jogo que você vê geralmente sobre apocalipse zumbi é sempre muito sobre sobreviver nesse cenário, sobre a ficção de se estar dentro desse mundo e lidar com zumbis o tempo inteiro. E eu sinto que eles muito diretamente usam do zumbi e do apocalipse como o apelo principal aqui, entende? Dead Island 2 é um exemplo muito bom sobre um jogo sobre apocalipse zumbi onde o foco são os zumbis, porque a ideia é muito sobre como esses sobreviventes sobreviveriam na cidade já satânica de Los Angeles, nos Estados Unidos. E tem toda essa vibe muito divertida e descontrolada, onde torna isso tudo um apelo muito grande pra parte dos zumbis. Dying Light 1 eu acho que é o que chega mais perto do que eu quero passar com esse sentimento e The Last of Us. Porque por mais que a epidemia exista dentro desse jogo, os personagens e o mundo ao redor fazem isso ser muito mais interessante, não o apocalipse pelo apocalipse. O que eu sinto sobre a epidemia em The Last of Us é que ela é muito secundária. Ela não importa tanto quanto a Ellie e o Joel. Pra tudo aqui eles vivem, sofrem, dão voltas, tentam se adaptar e sobrevivem nesse mundo. Mas o que importa de verdade é como esses personagens vivem nesse mundo, não o mundo em si. E isso servia pra grande parte desse mundo ser contado através de como eles mostravam ele pra gente e de como eles progrediam essa história linear. Tem uma parte logo depois onde a Tess e o Joel decidem levar a Ellie pra esse tal lugar que ela precisa ir, onde eles saem pra fora da zona de quarentena da Fedra. E sair pra fora dessa zona mostra o quanto tudo lá fora tá tão deteriorado pelo tempo e a tentativa dos soldados de tentar parar essa infecção. Porque dentro do distrito da quarentena as coisas estão controladas. Fora dela é a primeira vez que a gente vê o que realmente aconteceu com esse mundo depois do surto. Tem um distrito inteiro fora que era pra ser uma parte cheia de prédios de Boston, totalmente destruídos pelas bombas que a Fedra jogou nesse lugar pra tentar limpar os infectados, e o próprio tempo que foi deteriorando essas estruturas. E você passar por essa parte te entrega quase que já perfeitamente a situação de quão destruída tá esse mundo. E principalmente do medo desses personagens de cruzar essa parte nem um pouco catalogada e protegida da cidade. No The Last of Us Part 2 eu sinto uma coisa meio similar com como Seattle é. Boa parte da minha diversão nesse segundo jogo foi olhar como uma cidade que foi extremamente destruída mudou com esses 25 anos de uma infecção que destruiu a humanidade. Em alguns dias específicos, tanto como a Ellie quanto como a Abby, a gente consegue ver literais ruas de Seattle que viraram rios inteiros pela deteriorização daquela cidade. Isso criava uma estética diferente de quanto exatamente essa cidade conseguia mudar de algumas quadras de diferença uma para outra. Os ambientes dessa cidade são tão diversos porque é tão imprevisível pela forma como essa deteriorização se tomou, que a gente consegue ver partes que estão completamente alagadas, assim como partes que estão completamente escavadas e soterradas por terra, assim como partes que mal lembram uma cidade de verdade. Eu só vou descobrir exatamente quais as formas que ela pode tomar me esgueirando por essa cidade da forma como der, enquanto toda a outra parte dessa cidade que eu com certeza não vou ver porque nem tudo é explorável, vai ser completo na minha imaginação, e a imaginação vai fazer o trabalho final de terminar de pintar esse mundo. Isso eu acho que é um daqueles benefícios de The Last of Us ser feito numa história extremamente linear, onde tudo é absolutamente controlado. Porque em jogos de sobrevivência de zumbi onde o cenário é aberto, nada é muito intencional, nada é feito pra te contar uma história em específico, é mais feito pra você se sentir numa vibe específica. A atmosfera de DayZ é grande parte do que me faz gostar tanto de todo o ambiente dele e que me faz lidar com o quão monótono ele é às vezes. Porque eu acho que toda aquela atmosfera cinza que ele tem consegue passar bastante a vibe de como é
tá em um apocalipse zumbi no leste europeu. Mas a quantidade de vezes que a gente explora interiores e lugares que são exatamente idênticos uns aos outros é muito grande. E isso acontece porque o jogo não consegue criar ambientes únicos para os 15 mil interiores diferentes que ele tem. Esses interiores servem mais para um propósito de jogo do que qualquer outra coisa. Eles são lugares para itens comuns, itens raros, itens militares. Enquanto no The Last of Us, cada interior, cada cenário que a gente é introduzido dentro do jogo tem meio que o objetivo de contar uma história, enquanto você tá concentrado na história que realmente importa aqui. Quase todo o tempo que você tá jogando esse jogo, você tá jogando duas histórias simultaneamente. A história da Ellie e do Joel, ou da Ellie e da Abby, e uma história secundária, velada e escondida de você sobre um mundo que caiu no desespero e desesperança. Uma história sobre um mundo que não existe mais. E que você tá vendo como um museu parado no tempo em céu aberto. Um museu perigoso e cruel criado em cima de desastre. Na parte 2 de The Last of Us tem uma parte onde a gente anda por um subúrbio de Seattle atrás do Tommy. Depois da Ellie, da Jean e do Tommy que saiu na frente pra Seattle, tentar encontrar a Abby e o grupo dela, que no começo do segundo jogo foi até onde eles moravam ali, atrás de matar o Joel. E conseguiram fazer isso. E essa busca pelo Tommy que a Ellie iniciou depois que elas chegaram em Seattle levou ela para um subúrbio inteiro dentro dessa cidade, onde pessoas da WLF, a organização que a Abby faz parte, estavam tomando conta e estavam fazendo uma ronda ali pela área. Não é a primeira vez que a gente vê uma rua e tem um contato tão direto com uma rua tão de perto assim de Seattle. Mas é uma muito interessante onde a gente tem contato com um subúrbio inteiro dentro dessa cidade. Um lugar povoado por pessoas antes e depois da infecção, com usos diferentes, em mundos diferentes, e que é cheio de rastros de como as pessoas viviam antes e depois da infecção aqui. Desde uma loja de brinquedo com uma parte subterrânea e que tinha um lugar inteiro só pra treinar arco e flecha, proveniente do dono da loja que também treinava muito arco e flecha, a gente consegue ver por coisas que eles deixou no subsolo, até partes que estão tampadas com uma caçamba de lixo bloqueando a porta de uma oficina, porque existem vários infectados presos lá dentro e seria um bom uso pra essa oficina, já que no mundo pós-apocalíptico não existe por que trabalhar nela mais. Essa sessão inteira do jogo é muito interessante porque a gente passa por lojas, casas, construções totalmente devastadas e todas elas parecem muito intencionais. Quando a gente tá trocando tiro com 10 membros da WLF, a Ellie fica correndo, se esgueirando e passando por dentro de casas e lugares completamente destruídos. Não parece que esse ambiente foi construído com o único propósito de servir de cover pra tiro. Ele poderia muito bem ser a casa de uma pessoa que nasceu, viveu e morreu antes ou depois da infecção aqui nesse mundo, e que agora tá servindo de cobertura pra tiro que a Ellie tá tomando. E uma parada que anda muito de lado a lado com essa ideia de passar uma história por ambiente que The Last of Us faz, é que ambos esses dois jogos são lotadas de cartas, anotações e documentos, coisas no ambiente que narram um pouco mais diretamente sobre todas essas histórias escondidas dentro desse jogo. E isso é literalmente uma das minhas coisas favoritas sobre esse jogo. Eu não consigo me conter sempre que eu encontro cada um desses papeizinhos com alguma espécie de história aleatória, porque eles servem tão bem pra te imergir nesse mundo, e é uma coisa que muitas vezes a gente deixa passar justamente por ser desinteressante, enquanto aqui é uma coisa que eu simplesmente não consigo deixar passar de jeito nenhum, é só muito legal de ver. Justamente porque esses documentos sempre acrescentam e adicionam mais nessa história secundária que eu venho falando há tanto tempo. Às vezes elas são histórias sobre membros de grupos que a gente conhece dentro do jogo, às vezes elas são histórias sobre sobreviventes aleatórios que a gente nunca nem viu nem vai ver, às vezes elas são diários, observações, notas de cientistas, às vezes elas são literalmente cartas de últimas palavras de pessoas antes da morte. Independentemente de quais desses casos a gente tá falando aqui, cada uma dessas cartas servem pra esse propósito de contar essa história secundária sobre esse mundo e como pessoas que a gente nunca viu na vida tiveram seu fim. Tem essa parte que eu gosto bastante no The Last of Us Parte 2, onde a gente encontra um cadáver de uma mulher morta numa área, e depois de a gente passar por anotações dela dizendo sobre estar preocupada com o marido dela que saiu pra buscar suprimentos pra ela porque ela tava grávida, a gente percebe que esse marido nunca voltou e que essa mulher tá morta. Ela parecia ter sido enforcada por uma gangue que a gente conhece e é introduzida dentro do jogo, chamada de Os Cicatrizes, ou Serafitas. A gente vê a bizarrice dessa cena e dessa mulher amarrada, enforcada em um prédio, numa brutalidade bizarra que deixa a gente se perguntando se o marido sequer voltou ali e encontrou ela naquele estado que a gente tá vendo agora. Mas o que aconteceu de verdade, que a gente descobre algumas horas na frente depois de encontrar essa carta, é que o marido dela nunca nem chegou a voltar. Porque avançando um pouco mais nesse capítulo, mais perto de um hospital que era um dos
objetivos da Ellie no momento, a gente encontra um corpo e uma carta cravejado por flechas lamentando sobre não conseguir voltar pra mulher dele. Que um desses lunáticos acertou uma flecha nele e que ele não vai aguentar o ferimento. Então ele termina falando que quem quer que seja que esteja lendo essa carta, pegue esses suprimentos do corpo dele e leve pra mulher dele. Essa história sendo contada em duas perspectivas diferentes que a gente encontra enquanto a gente explora esse mundo, com pessoas que se conheciam e que a gente consegue ver o fim das duas assistindo sem poder fazer nada, só um pedaço da história daquele mundo largado ali. E que mal sabiam que quando um escrevia a sua despedida pro outro, o outro já estava morto, e vice-versa. Em outra parte, já jogando com a Abby dentro desse jogo, a gente entra em um complexo de apartamentos porque a gente tinha que atravessar a cidade. E nesse caminho que a gente faz, a gente encontra essa mini história sobre garotos presos dentro de um apartamento tentando sobreviver depois do surto da doença. Eles eram um grupo de garotos que tinham se intocado nesse apartamento na época do surto da doença e que tinham acabado de descobrir que, na verdade, eles tinham uma vizinha, uma garota chamada Julia, que ficava no apartamento logo ao lado e que tinha uma mãe muito doente que não conseguia se mexer, então ela ficava lá pra cuidar da mãe dela. Essas cartas descrevem uma amizade se formando entre essas pessoas, porque os dois lados são bem pacíficos, a garota mal sabia se defender de verdade, e esses dois garotos que ficavam ali tentavam proteger ela, assim como proteger esse lugar que eles estavam ficando ali. Esses garotos viveram nesse apartamento por um bom tempo, tentando sobreviver ao caos que estava acontecendo lá fora, até que em determinado momento a situação naquele lugar estava ficando perigosa demais para eles se manterem ali. Eles tinham acabado de ser atacados por cicatrizes que acabaram matando um dos garotos, e isso culminou no garoto que sobrou fugindo dali em desespero e deixando uma carta final pra Julia, que iria ficar no apartamento porque ela não queria sair dali, de que ela teria que aprender a atirar e se defender se ela quisesse continuar ali por conta da mãe dela, que é doente demais pra fazer qualquer coisa. A gente encontra essa história inteira aparentemente já acabada, a Julia não tá no apartamento, assim como os garotos também não tá, a gente só encontra tudo revirado e abandonado, mas se a gente chegar aí no terraço desse apartamento e ver como as coisas estão por lá, a gente encontra todo um lugar de treinamento de tiro e treino de mira ali, como se essa tal Julia tivesse usado desse tempo pra aprender realmente a atirar, pra poder defender a sua mãe. Tudo isso que eu tô falando aqui é só pra conver o quanto eu gosto de quanto o cenário também conta uma história. Mesmo com o paradeiro dela e da mãe dela, no momento que a gente chega aqui desconhecido, a gente só consegue ver esses detalhes visuais de que em algum momento essa Julia treinou pra tentar proteger a mãe dela. Faz eu olhar pra esse mundo com uma cara muito mais interessada, porque tem coisa pra se contar e muita coisa que é passada despercebida por justamente ser secundária e largada pra trás, ajuda a montar, mesmo que a gente se não presta atenção, exatamente qual que é o sentimento que esse mundo inteiro passa pra gente. Isso é parecido com aquele meu vídeo que eu falei sobre mundos mortos, mundos que foram tirados de vida intencionalmente, mundos que retratam um mundo que já acabou. E enquanto eu acho que tem muito disso no próprio The Last of Us, ele também faz isso de uma forma meio diferente. No The Last of Us Parte 1, pelo menos a vibe que eu tenho e que passa pra mim, pelo menos, é que tudo realmente acabou. Independentemente se a gente leva a Ellie, que é talvez a última salvação da humanidade, a última esperança pra se desenvolver a cura ou não, o mundo foi mudado permanentemente. A forma como a gente é mostrado dois Joels completamente diferentes em questões de segundos de diferença é talvez a prova mais viva de que esse mundo não tem salvação. Num ponto onde todas as organizações que a gente vê que partem de pessoas que não estão infectadas e que tentam pelo menos reorganizar essa sociedade, parecem simplesmente piores do que ser mortos por infectados. Seja os caçadores de Pittsburgh, os canibais, a Fedra, todas elas parecem a pura desordem e caos, um semblante de merda de como essa sociedade viveria sem regra nenhuma, ou viver engaiolado e sem liberdade alguma. E os vagalumes, por favor, a gente aprende a deixar esse bem em paz logo cedo. A história secundária de The Last of Us Parte 1 aqui fala muito sobre desesperança nesse mundo que foi jogado ao caos. Enquanto The Last of Us Parte 2, não ironicamente, fala muito sobre esperança e perseverança pra mim. Na parte 2 de The Last of Us, a gente passa o jogo inteiro dentro de Seattle. A gente passa por 3 dias inteiros na história de ambas as personagens principais aqui, Ellie e Abby, nas suas próprias jornadas pessoais nesse mundo. A Ellie caçando a Abby caçando um propósito. Eu gosto especificamente na campanha da Abby, em como ela mostra como que a humanidade meio que prosperou em meio a todo esse caos dessa cidade que não foi completamente destruída. A WLF, a organização que ela faz parte, depois de ter eliminado e tirado a Fedra de Seattle, meio que conseguiu arrumar uma certa ordem e tudo mais. Eles se tornaram autoritários na sua própria ideia, mas conseguiram organizar todo mundo de uma forma eficiente. Eles viviam num estádio agora, usando ele como sua base principal operativa e abrigando muita gente, todas elas
elas com suas próprias tarefas nesse prol de sobreviver. As organizações dentro de The Last of Us Part 2 chegam a ser uma parada impressionante, porque é incrível o quanto de coisa que eles conseguem arranjar, mesmo no meio de tanto caos. A WLF mesmo tem grupos de patrulha especializado para cada coisa, tem fazendeiros, cozinheiros, é uma sociedade em pequena escala inteira. Mas eles não são os únicos que tem isso. A outra organização, por assim dizer, de Seattle, são os Cicatrizes, que por mais que eles sejam um grupo de absolutos lunáticos, assim como a WLF também é, eles são absurdamente organizados e inteligentes. A base central deles é uma ilha perto de Seattle, então eles têm controle completo sobre tudo que entra e sai dessa ilha, e conseguiram criar assentamentos ao ar livre sem precisar ficar se escondendo de zumbis. Eles construíram formas absurdas de se passar despercebido pela WLF. Os dois grupos são tão organizados um contra o outro, e a presença desses dois grupos nessa cidade dá uma vida diferente para ela. Por mais que boa parte da cidade foi destruída, é interessante de ver como ela foi adaptada também. As áreas em volta das bases da WLF são completamente limpas, como se constantes rondas passassem por ali e fossem limpando de infectados, eliminando o perigo dali. A Ilha dos Serafitas literalmente não tem zumbis direito. Ambos esses grupos modificaram esses lugares depois do surto. Seattle não é só mais um exemplo de como esse mundo foi destruído e como o tempo e o desgaste destruiu ele, e sim de como as pessoas vivas aqui ainda conseguiram fazer um impacto positivo nele. Um exemplo muito bom disso é uma parte onde a gente vê a Abby e o ex-companheiro dela, o Owen, encontrando pela primeira vez em Seattle um aquário de vida marinha, um lugar completamente abandonado e não mais usado porque era uma atração turística, e então eles decidiram remodular esse lugar e reformar ele como um projeto de paixão do Owen. Aquele lugar era uma casa de uma família de 3 pessoas, um pai e 2 filhos. Esse senhor acabou perdendo esses 2 filhos quando esses 2 filhos começaram a cair no conto dos Serafitas e acabaram sendo manipulados a serem dessa forma também. E com o pai que foi largado para trás pelos seus 2 filhos, acabou que ele terminou com as coisas ali mesmo, e desde então esse aquário teve abandonado com esses últimos registros de que pessoas passaram por ali. E foi quando eles decidiram pegar para remodular aquele lugar. Aquele lugar rapidamente se tornou o porto seguro do Owen, de todos os amigos deles ali. Eles começaram a cuidar daquele lugar como se fosse parte da casa secundária deles. Aquele lugar lindo e abandonado no meio do apocalipse se torna talvez o lugar mais aconchegante desse jogo inteiro. Eu acho que mais interessante do que ver como os ambientes desse jogo conseguem ser destruídos com o tempo, destruídos com esse caos e infecção que mudou esse mundo por completo, é ver como eles mudaram e como eles foram remanejados pelas pessoas que sobraram nesse mundo. E como coisas como carros se tornaram completamente inúteis e viraram só um vislumbre do passado, do mundo antigo antes da infecção, é legal de ver também como eles são reaproveitados. Me diz onde você pensaria que um aquário, um lugar que é pra ser uma atração turística, que é pra levar, sei lá, dezenas, centenas de pessoas todo santo dia, passando em todo momento, se tornaria a casa de alguém, com tanta personalidade e coisas que eles gostam atribuídas dentro desse lugar. Eu acho que isso convém muito bem à ideia de um apocalipse, essa sub-história do ambiente de The Last of Us Part 2, porque uma coisa tão interessante de ver como o nosso mundo é destruído pelo apocalipse é ver como os seres humanos que sobraram reaproveitam e se readaptam a esse mundo que sobrou, como eles se adaptam e adaptam o mundo ao redor para continuar sobrevivendo nesse mundo cruel. Quase como se a história mostrasse esse mundo não como o mundo pós-apocalíptico como o apelo principal, e sim como o mundo que eles vivem. Essa é a realidade deles. Isso funciona meio que em sincronia com a história da Abby no segundo jogo, porque ela era uma vagalume, uma das organizações do primeiro jogo que tinham como único objetivo restaurar esse mundo como a gente vivia e tentar encontrar uma cura para a doença do Cordyceps. E essa ideia de reconstruir que vinha da organização dos vagalumes carrega na história dela o tempo inteiro. Mesmo que os vagalumes foram desfeitos e eles acabaram, ela nunca deixou essa chama de reconstruir morrer dentro dela, em como ela via e fazia as coisas. E isso eu acho que é muito passado pelo próprio ambiente também. Enquanto o lado da campanha da Ellie tem uma vibe muito mais sombria, a gente acompanha a Ellie descendo numa espiral irracional, arrastando todo mundo e negligenciando até os próprios amigos e companheiros em busca dessa vingança. O lado da Abby é de um jeito meio estranho, mais esperançoso, dá pra dizer. Parece que ela chega em alguma espécie de resolução sobre o que ela fez logo depois dela ter cometido a vingança dela. E isso tudo é passado com o ambiente do jogo pra mim. A espiral irracional de desesperança de uma, a busca pelo um propósito de outra, enquanto uma mostra tragédia atrás de tragédia em busca de uma vingança que é questionável se valia a pena realmente. A outra é um show sobre se reencontrar no seu lugar depois de ter feito algo, se reestabelecer, lutar pelo que acredita. Nisso vai obviamente mesclar a história principal que eu tô falando aqui junto com o ambiente, mas eu acho legal o quanto que o ambiente também conta essas histórias, saca? Tantas histórias que convém um mundo que acabou e que não acabou
acabou só por causa da infecção, mas sim porque acabou a bondade desse mundo, e outra sobre procurar a bondade nesse mundo, reconstruir ela, se adaptar, fazer funcionar. A nota que eu mencionei sobre o casal que morreu sem sequer se ver nos últimos momentos pela mesma gangue é encontrada jogando, obviamente, com a Ellie. A carta da garota que aprendeu a lutar no terraço com a Abby. The Last of Us é uma série de jogos muito geracional por diversos motivos, mas um muito pouco falado, pelo menos na minha opinião, é justamente nessa capacidade dele de contar uma história através de ambiente, sem falar absolutamente nada, só te mostrando e te fazendo sentir, e por te mostrar, acabar te dando mais um motivo pra você pular de cabeça nesse universo interessantíssimo, cruel e melancólico, ou cruel e esperançoso, um mundo de diversas faces, porque ele conta diversas histórias. Muito obrigado por ter assistido, não esquece de deixar seu like se você gostou, e é isso que eu tenho pra hoje. Eu acho que eu te vejo outro dia.